Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus nos seus lares. Vai iniciar a nossa palestra da noite de hoje. Primeiramente fazendo a nossa prece de abertura e agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais uma noite, por mais uma oportunidade. E recebemos as bênçãos do nosso Pai maior, do nosso Mestre querido. Que cada um de nós, ao sair daqui na noite de hoje, possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os seus lares, para os seus familiares, para aqueles que convivem no dia a dia, para que cada um também seja beneficiado e amparado com as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre. Iniciando aqui a nossa palestra de hoje, a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Hoje estamos recebendo a nossa companheira Nilza Michelin, que sempre está aqui com a gente, fazendo palestras. Nilza. Muito bem, meus amigos, muito boa noite para todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Do que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre a fala, a conversa. Eu tinha feito um trabalho para a Rádio Boa Nova e o tema era O Grito, que é uma história que eu trouxe para contar para vocês. Uma história muito interessante, muito simples, mas profunda. E depois que nós contarmos a história, tem uma reflexão de André Luiz no livro Sinal Verde, que também é muito, muito importante para nós refletirmos sobre. Então, tá lá, o título da palestra é Nos Domínios da Voz. Por que isso? Porque o texto de André Luiz, que está no livro Sinal Verde, que eu gosto muito de recomendar, porque é um livro extraordinariamente simples, mas também profundo. E o título é este, Nos Domínios da Voz, para nós entendermos como é que nós estamos nos relacionando, nos comunicando. Mas a história é muito boa também, eu acho. O nome da história é O Grito, que está no livro A Vida Escreve. Quem narra essa história é Hilário Silva. Vamos dar uma olhada então? E é claro que, como sempre, eu trago reflexões para nós, né? Então, diz assim: era uma boa palavra auxilia sempre. Quem disse isso foi o espírito Saulus, que era o mentor comunicante aquela noite na casa espírita. Diz assim: às vezes supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. É para a gente já pensar. Será que em algum momento eu falo alguma coisa que não é bom, que não é nobre, que não é útil? Pode acontecer, não pode? Pois é, então temos nós mesmos com a nossa fragilidade, mas pode ser também que algum espírito que não simpatiza conosco possa jogar na nossa mente essas ideias mais infelizes e palavras nada nobres. Então, o que a gente precisa fazer numa situação dessa? Abre o Evangelho, se perceber que não para,
Porque às vezes é uma vez ou outra, outras vezes aquilo fica, né? Inúmeras vezes no nosso pensamento. E quando eu vivo essa experiência, eu já sei que é uma interferência externa, provocando pensamentos infelizes, ideias infelizes na minha mente, e eu tenho que ser a comandante ali, né? Aí o que é que eu penso? Em Jesus. Quando ele disse vigiai, ele não disse isso. Vigiai e orai, né? Então eu já entendi que naquele momento tenho que ficar mais atenta ao que estou pensando. Para quê? Para que eu possa manter o meu padrão vibratório o melhor possível e para que aquele meu irmão que não consegue sair daquela faixa menos nobre possa não querer ficar perto de mim. E eu sempre desejo que eles sejam felizes, mas felicidade real, né? Isso é importante também. Nós ajudamos quando podíamos ajudar. Com a palavra, isso pode acontecer. Guardem bem essa frase do Espírito Salus, que a gente vai ver aqui no correr da história, como foi importante a fala de um personagem da história. É preciso aproveitar oportunidades. Oportunidades do quê? De falar o melhor, de dar as melhores ideias, de conduzir as pessoas para um caminho melhor. Enfim, assim como nós queremos o melhor para nós, também podemos ajudar os outros com nossas palavras, orientando, animando, encorajando, enriquecendo. Enfim, nós podemos fazer isso. Então, aproveitar as oportunidades de falar o melhor. E aí eu destaquei aqui em vermelho: falar é um dom de Deus, que Ele nos concedeu. É um meio de comunicação mais comum que existe, não é? O que mais? Se abrimos a boca para dizer algo, e a gente faz isso o tempo todo, né, mulherada? Gostamos de falar, não gostamos? O que ele diz ali? Saibamos falar ou dizer o melhor. E eu vou falar o que eu sempre digo primeiro lá em casa. Porque é lá, como eu gosto de dizer, que estão os espíritos com quem temos compromissos. Compromissos programados quando estávamos no mundo espiritual. Pedimos para vir com aquelas pessoas, para encontrá-las no nosso caminho, para constituir família. Então, são importantes demais na história de todos nós. Importantes para nós, nós também igualmente importantes para eles. Por quê? Porque combinamos todos de ficarmos juntos por aqui. Ah lá, eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes temos pensamentos infelizes, desagradáveis e inconvenientes? Se acontecer, vamos ficar atento, né? Em princípio, lembrar novamente a recomendação de Jesus: vigie os pensamentos. Eu já disse para vocês, abro o Evangelho, leio um pouquinho num tom de voz que eu ouça a minha voz. Por quê? Porque eles precisam também ouvir. Até para saber que na nossa psicosfera nós estamos construindo o bem o tempo todo. Se eu fico do lado, né, negativo, maldoso, então eles vão se divertir comigo, sem dúvida nenhuma. Mas, no momento em que eu acordo, abro o Evangelho, faço a minha leitura, minha reflexão, o importante é ouvir a própria voz, não precisa ser alto, porque eles vão ouvir também e poderão ser beneficiados. Eu penso sempre nisso, sabe? Não deixar que pensamentos infelizes invadam o meu íntimo, não posso deixar. Estou respondendo por mim mesma, não é? Como todos nós temos que fazer. E aqui
ele vem dizendo assim, que a pequena assembleia que estava na casa espírita, ouvindo Salos falar tudo que nós conversamos agora, não é? Então, ali naquela pequena assembleia, ouvia atentamente a palavra de Salos, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Isso acontece em qualquer casa espírita, não é assim? Então ele diz, não adianta repetir frases inúteis, é verdade. E a gente tem que se policiar, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando assim? É importante, não é? E é sempre falta grave, olha o que ele diz aqui, conferir saliência ao mal. É quando nós sabemos de alguma história que não é lá muito boa e vamos contando para as outras pessoas, não é assim? E destacando o que tem de ruim ali, denegrindo o caráter de alguém. Então é preciso de fato prestar atenção. Ouça uma história, é boa, é útil, faz bem para alguém? Não faz, então jogar no vale do esquecimento muitas vezes é o melhor. E eu conto para vocês que eu fiquei muito feliz outro dia que uma jovem com quem eu estive já várias vezes com grupos de amigos, ela disse assim, Nilza, você foi a única pessoa que não falou mal de mim. Vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei, porque era verdade. Todo mundo criticava aquela moça e eu não tenho nada com isso, em primeiro lugar, né? E segundo, por que é que eu vou falar? Se eu tivesse que falar para ela, se ela viesse falar comigo, é outra história, né? A pessoa está pedindo uma orientação. Mas do contrário, e lá no meu condomínio, os vizinhos se reúnem, eu também passo sempre com eles um pouquinho, e todos eles dizem, só a Nilza não tem crítica. Ou eu vivo corretamente, tranquilamente na minha casa, ou vou ter problema com a vizinhança, não é assim? Quantas histórias a gente vê, né? De vizinho fofoqueiro. Ai, como eu tenho medo, gente. Tenho pavor. Então, não dá. E outra coisa, lição de mãe, né? Porque mãe falava assim, filha. Ela falava assim, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Se a gente puder ficar quieta, né, querida? É bem isso. Faz um bem danado. Outra pequena assembleia, então, né? Ouvia atenta a palavra de Saulos, o instrutor, quando ele disse sobre que não adianta repetir frases inúteis e é sempre falta grave destacar, não é? O que ele chama ali de saliências ao mal. Que eu achei muito interessante essa palavra saliência, que eu ouvia quando eu era mocinha lá na minha terra. Você viu fulano como é saliente? Né? Não tinha isso no passado? Nós que já fizemos 30 anos faz tempo, né? Escutava. Faz muito tempo. E ele diz então, comentemos o bem, sim, o tempo todo se pudermos, não? Destaquemos o bem. E olha, às vezes é nas pequenas coisas, nas mais simples, que a gente pode, de fato, dar saliência para o bem, né? E não para o mal. Reflexão para a gente. Quantas vezes nas nossas conversas conferimos saliência ao mal? Será que a gente fofoca bem direitinho? Eu tenho uma amiga que ela fala, ai, Nilza, mas eu gosto de uma fofoca. Eu falei, então não vou te agradar, né? Sinto muito. E aqui, dentre todos os presentes ali, naquela reunião mediúnica onde estava falando Salos, o instrutor espiritual, estava presente Belmiro Arruda. Belmiro Arruda escutava em silêncio. Eu entendi assim, que ele escutava prestando atenção na fala do Espírito Salos, né? Então tá. Decorridos alguns dias, Arruda, Belmiro Arruda,
nas funções de pedreiro-chefe, já descobrimos a profissão dele, né? Um pedreiro-chefe que é espírita também. Orientava ele, Arruda, o término da construção de grande recinto. Eu já fiquei imaginando, meus amigos, um salão enorme. Como eu gosto muito de dançar, já fiquei pensando, vou dançar no salão do Arruda. Sabe, quando assim, né? Fico imaginando um salão bonito, aquele piso alinhado, clarinho. Fiquei pensando isso, lá no trabalho do Belmiro Arruda. O enorme salão parecia completo, serviço completo, né? Diz lá, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Está indicando o que para nós aqui? Que foi um trabalho muito bem feito por toda a equipe de pedreiros que construíam aquela obra, né? Aquele salão. Muito bem. Experimentemos a acústica. Quem disse isso foi o engenheiro-chefe. Ele queria saber se o som naquele salão estava perfeito. Então, virando-se para Belmiro, ele disse: grite algo. Justo para quem, né? Que tinha acabado de ouvir os salos. Belmiro Arruda, recordando a lição que ele ouviu à noite, lá no centro espírita, bradou: confia em Jesus. Ele disse em bom tom. Outra vez ele diz: confia em Jesus. E depois disso, o som estava admiravelmente distribuído naquele salão e seguramente também transpôs as paredes, as portas, janelas, né? E alguém de fora também pôde ouvir. Os operários continuavam na sua faina, que é o quê? Trabalho, né? Continuaram ali trabalhando, quando triste homem penetra o recinto. Pela descrição, ele estava realmente em estado desesperador, eu acho. Cabeleira revolta, semblante transtornado. Que impressão que dá? Que era alguém que sofria muito, não é? Essa impressão passou para vocês? Para mim foi isso. O homem realmente sentindo todo o peso de uma dor que até então eu não sabia. Quem mandou confiar em Jesus? Ele perguntou. E aí, alguém apontou Belmiro, para quem ele se dirigiu abrindo os braços. E ele disse: obrigado, amigo. Vamos entender por quê? Agora que vem aqui, olha lá. Mostrando um revólver, ele disse: ia encostar o cano ao ouvido. Entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro. E se ele tivesse dito outra coisa, né? Alguma coisa bem negativa, alguma coisa bem destrutiva, o que faria esta criatura? Foi o que eu pensei enquanto eu li essa história, né? E se ele tivesse dito qualquer outra coisa que não fosse voltado para o bem? E eu lembrei de mim, uma vez, eu estava muito doente, eu tenho muitas fases, né, Wilson? Que me acompanha desde 1998, conhece minha história. Eu fui à Irmã Francisca, hoje à tarde eu estive lá fazendo esse trabalho. Eu fui lá, que eu ia toda quinta-feira à tarde, mas naquele dia eu estava tão adoentada, física e emocionalmente, que tudo que aquela senhora Dona Hermínia falou, eu não escutava, eu não entendia. Até que no meio da fala, ela disse assim: coragem. Nossa, quando ela disse isso, eu levei um baque. Falei: nossa, mas é isso que está faltando para mim. Coragem, não é?
E saí de lá renovada. Procurei serviço médico, passei a fazer um tratamento espiritual na casa, e uns 2 meses depois era outra Nilza, não aquela adoentada daquele dia, sem sequer conseguir ouvir uma palestra de uma palestrante que eu amava, né? Já está no mundo espiritual. Então é isso. A voz da Dona Hermínia, esse é o nome dela, me acordou para a vida, para não ficar naquele sofrimento que não queria acabar, porque eu não deixava o meu sofrimento acabar. E aquele coragem, né? Olha, eu falo com verdade, foi um sacode. Foi a melhor coisa que eu ouvi. E falo para as pessoas, vamos gente, vamos, né? Coragem, é importante sim. Estou desempregado, diz ele, há muito tempo, e sou pai de 8 filhos. Aqui também eu fiquei imaginando o sofrimento dele, sem poder colocar com dignidade um prato de comida na mesa, né? Isso dói, não dói? Que a gente conhece muita gente assim, né? Os trabalhos que nós temos que fazer, as famílias que nós visitamos. Eu fui na casa de uma senhora há uns anos atrás, levar uma cesta e leite que a irmã Francisca colocou nas minhas mãos para levar. Era um dia de muita chuva. E eu entrei na casa dela, tinha 6 crianças. E ela mostrou para mim a panela de comida que ela tinha. Era uma panelica desse tamanho com fundinho, raspa de arroz. Não tenho nada para servir essas crianças. E chegamos, né? Aí conta que ela, além dos 3 filhos, foi buscar os 3 filhos de uma amiga, porque o barraco estava caindo. E a amiga pediu para ela socorrer. O teto eles vão ter, mas comida não garante. Mas estava na relação das pessoas para serem atendidas naquele dia. E foi realmente uma benção. Outra situação assim de gente com muita dificuldade era a Dona Maria. Eu não a conheci, mas a história me comoveu. Ela conta, a pessoa que me contou, uma amiga querida, que foi quem levou o alimento para ela. Ela estava de joelho na cozinha, com um bando de neto em casa, porque o pai foi preso, a mãe morreu de AIDS. Nossa, uma vida assim, difícil demais. E ela de joelho no chão, pedindo a Deus que ajudasse, porque não tinha um grão de arroz, nem panela com fundinho de arroz ela tinha. As crianças, vó, tô com fome. Vó, tem o que comer. E ela já vem. Ela fala para as crianças, vamos esperar, já está chegando. Vovó vai fazer. Nisso minha amiga entra com uma cesta, com leite. Ela falou, não falei que ia chegar? Eu disse para vocês que ia chegar. E também não tinham nada para comer. Lembrando essas histórias e muitas outras que eu já pude vivenciar, eu fiquei imaginando este homem desesperado, com 8 filhos, achando erradamente que morrer seria a solução. Não é verdade? Quando na verdade não é solução para nada. Eu entendo que essa lição que a gente está trazendo aqui é muito mais do que contar sobre a importância da nossa voz. É também acordar-nos, né? Encorajando para que a gente não deixe a situação ficar ruim de jeito nenhum. E se não tiver muito boa, vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar, que é o que a gente realmente precisa. Vamos ver o resto da história? Parece que tem um final feliz aqui, que o Hilário conta. Mas aí eu fiquei pensando, queria morrer, o texto, né? No terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Aí eu fiquei lembrando das minhas histórias pessoais, e aqui eu pergunto, para nós todos pensarmos um pouquinho, em algum momento uma palavra despertou-nos para a vida? Uma pessoa disse assim para mim, Nilza, eu tinha que ouvir o que você falou. E eu respondo com segurança, eu só estou traduzindo o que um espírito disse, né? Eu não inventei nada disso, eu só estou aqui como portadora
de uma mensagem, não é só isso, é mais do que isso. E ela falou, eu tinha que estar aqui hoje, eu tinha que te ouvir. E eu fiquei feliz, que bom, né? Jesus sim, disse ele, confiarei em Jesus. Ruda abraçou-o de olhos úmidos. O caso, então, foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço, que, ao final feliz aí, né? E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou, venha amanhã. Convite para o trabalho, né? Pode vir trabalhar amanhã. Aí está a história. E agora a gente vai ver o que é que André Luiz trouxe para pensarmos, né? Antes a gente tem essa mensagem de Jesus, que eu acho que cabe em qualquer momento da vida de todos nós. Nos domínios da voz. Está aqui nesse livro Sinal Verde. Eu sou espírita desde a vida inteira. Mas eu comecei a estudar profundamente em 1983. E o primeiro livro eu lia muito o Evangelho. E outros minha mãe contava para gente o que lia. Mas esse aqui foi o primeiro livro que colocaram nas minhas mãos. E eu digo que é a cartilha necessária para todos nós. Trata da vida da gente, de todas as situações de nossa vida, mas fazendo sábias recomendações. Então, leiam, que é muito bom. De vez em quando eu leio de novo, né? Então, ali está dizendo assim, observe como vai indo a sua voz, tom de voz, né? E eu lembrei da minha mãe nunca gritou. Eu nunca ouvi a minha mãe falar além de um tom suave, que a gente escutava de qualquer canto da casa, Wilson. E quando ela queria dar bronca, olhem para mim, que ela queria que a gente saísse da sala, ela só fazia assim, ó. Não ficava um. Acredita? E ninguém ouvia atrás da porta. Tal respeito pela mãe. Que a gente sabe, né? Que às vezes as pessoas ouvem atrás da porta, né? Mas a gente não conseguia. Pelo respeito, pelo amor enorme pela nossa mãe. Era engraçado, porque a gente tinha curiosidade de menina, né? Mas não tinha perigo, não ficávamos mesmo. Era uma obediência. Eu acho que eu obedeço ela até hoje. Olha que eu tô com 71 anos e ainda obedeço minha mãe. De vez em quando eu escuto a vozinha dela assim. Paciência, filha. Né? Passa um pouco, tá alguma coisa embaraçada na minha vida. Lá vem minha mãe. Paciência, filha. Eu já sei que vai dar certo. Ela tá ali, não é? Observe como vai indo sua voz, porque a voz, os instrumentos mais importantes na vida de todos nós, e é mesmo, né? Que bom que a gente fala. A voz de cada um, a voz de cada pessoa, está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. E é verdade. Toda palavra que a gente emite tem por trás uma emoção, tem um sentimento, que é a nossa verdade, né? Então, é bom também a gente pensar sobre isso. Que sentimento me estimula na vida? E se não está lá grande coisa, vamos corrigir, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Fale em tonalidade não tão alto que assuste, nem tão baixo que crie dificuldades a quem ouça. Porque também tem disso, né? Você tem que falar num tom. Eu conheço uma senhora que a filha dela fala assim para mim, Nilza, fale de frente para minha mãe, porque ela não escuta. Então ela faz a leitura labial, né? E conversa, não escuta, mas fala que é uma beleza. Porque a gente fala com ela de frente, né? Então ela é uma gracinha. Ela. Sempre aconselhável repetir com paciência. Olha lá. Como é que a gente está repetindo quando precisa, né? Com paciência. Que já foi, sim, o que já foi dito para o interlocutor, para aqueles que nos ouvem, não é?
quando necessário, repetir sem alterar o tom de voz. A gente tem que aprender a fazer isso, né? Entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável, é verdade. Eu tenho um grupo de amigos, saio muito com eles para dançar. Tem hora que tá tudo junto falando, eu não escuto nada. Falei, nossa, o que eu faço aqui? Aí uma das amigas assim, vem pra cá, fique no meio, fica feio, né? Mas é bem isso. A gente escuta, é um vucu-vucu, né? Aquele... Mas é muito bom, muito gostoso. Há quem não disponha de facilidades para ouvir. Sim, algumas pessoas não conseguem mesmo. Nunca dizer estas frases, olha lá. Você está surdo, né? Para o surdo você vai falar isso? Para quem não escuta, isso é cruel. Você quer que eu grite? Olha, eu já assisti pessoas por perto, famílias, amigos, que sabe, falam com o outro desse jeito, né? Quantas vezes quer você que eu fale? Quer que eu repita até quando? As pessoas falam. Já cansei de repetir isso. Tem, não é? Então a gente tem que pensar, como é que eu estou tratando o outro? Porque a surdez é uma doença discreta. A gente nunca sabe quem é surdo, não é assim? Não tem como saber de imediato. Nós temos uma amiga do movimento espírita que não escuta. E ninguém sabe que ela não escuta. Eu sei porque ela me contou muito particularmente, mas não parece de jeito nenhum. Não é? Também é outra que tem que falar olhando para ela. A voz descontrolada pela cólera, porque falar quando estamos bravos é um desastre, né? No fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. E é verdade. Quando a pessoa está muito encolerizada, recomenda-se se afastar das pessoas, aquietar o coração, dar um tempo, né? Para depois voltar a conviver. Converse com serenidade, recomenda-nos, e respeito. Era assim que minha mãe conversava com a gente, bem desse jeito. Colocando-se no lugar da pessoa que ouve. Educarás suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Bem isso, né? Eu preciso saber como conversar. Eu preciso prestar atenção na frequência da minha voz, a tonalidade e a vibração também. O que eu estou falando, como eu estou falando, não é? É agradável, é cruel, enfim. Terminamos aqui com o André Luiz, que eu achei muito engraçado, a gente não telefona mais, né? A gente manda o quê? No WhatsApp, não é? Nossa, porque isso aqui foi escrito em 1940 qualquer coisa, é um livro realmente muito antigo. E o telefone era comum, né? E aí, quando eu li, eu falei, e agora? Como é que eu vou transformar isso? Mas de vez em quando conversamos pelo celular, né? Também temos esse, bem menos que antes, mas ainda temos. Então ele termina dizendo, em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio, olha gente, se pode, da linha, né, que a gente escutava antigamente, do outro lado do fio, está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. E é verdade, sim. Quando a gente fala com alguém, ou quando ouve alguém ao telefone, ou na mensagem do celular, quando é falada, né? A gente percebe ali se está bem, se está feliz, se está sofrida, enfim, né? Mas o importante somos nós, tomarmos consciência da nossa responsabilidade
e do nosso compromisso, até mesmo no falar. Muita paz para todos e Jesus nos abençoe. Então vamos falar com Deus, fechando nossos olhos, serenando o nosso coração, buscando no íntimo a presença amorosa de Jesus, falando com Ele da nossa gratidão por este momento, por esta aprendizagem, por esta doutrina que é transformadora e que nos ajuda sempre, por esta casinha de amor que nos acolhe tão fraternalmente, dando-nos a oportunidade de refletir sobre as mensagens do bem. Senhor Jesus, pedimos que visite o nosso lar e ali, onde estivermos, nós possamos usar a palavra amorosamente o tempo todo, para que a paz, a fraternidade, o amor possa se instalar no nosso lar, mas também, Senhor, onde nós estivermos. Assim, pedimos mais uma vez, Jesus, fique conosco hoje e sempre, que assim seja.